Olá, Deus abençoe. Nós iniciamos o nosso programa Nosso Tempo, e eu já quero deixar à sua inteira disposição o número do WhatsApp que aparece aí na tela. Você que me ouve pela rádio, o número é 99639-1349. Por este número, você pode mandar o seu pedido de oração, você pode deixar o teu nome, o nome do seu familiar, que nós vamos orar por você. No final do programa, nós vamos orar. Agora, eu preciso falar isso aqui para você. Essa oração não vai mudar a sua vida. Essa oração é só para tirar dor, essa oração é para te dar força, essa oração é para te dar um pouco de paz, para que você tenha condições de chegar aqui na concentração de domingo. Já é amanhã, domingo, nós separamos todos os domingos para poder buscar a Deus. Com Deus na frente tudo é diferente, e nós estamos fazendo esse tema, colocamos domingo um tema, esse aqui, Mestre, te trouxe o meu filho. E eu quero inclusive me dirigir a você, pai, mãe, que tem enfrentado um problema com os seus filhos e você não sabe o que fazer. O ideal seria você convidar, trazer o seu filho. Está aqui escrito, Mestre, trouxe o meu filho, baseado inclusive numa passagem bíblica. Olha só o que está escrito, falando de um pai que levou o filho até Jesus, no livro de Marcos 9:17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quer dizer, o filho tinha um problema espiritual. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Está vendo? Então, o pai levou o filho até Jesus, o filho que tinha um problema espiritual, um espírito mudo que jogava ele no fogo, jogava na água, vinha sofrendo há muito tempo, e Jesus de pronto resolveu o problema daquele menino. A nossa fé é que isso aconteça amanhã. Você vai trazer seu filho que está no vício, que está desempregado, que tem depressão, que tem outro problema que nós não citamos aqui, mas você sabe o que é. Traz o seu filho, traga o teu filho, a tua filha, para Jesus fazer a obra, para Jesus libertá-lo, para Jesus curá-lo. Talvez você não tenha filho, quem precisa é você. Vem você, se apresente diante do Pai, que Ele vai te libertar, Ele vai tirar o sofrimento. Talvez é a sua mãe, é o seu pai, é o seu marido, é a sua esposa. Uma coisa é certa: quem chegar aqui domingo vai ver o poder de Deus se manifestar. Acompanhe a matéria. O que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos? Mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho. A primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger eles. Quão intenso chega a ser o cuidado de pais para com os filhos? Nos evangelhos, vemos também situações semelhantes. Pais aflitos por males que atingiram seus filhos, mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus. Como Jairo. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. E a mulher Ciro-fenícia. Senhor, por favor, salva minha filha. Seja feito conforme você deseja. Filha. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo, 16 de outubro, participe do encontro Mestre, te trouxe o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus. Às 9h30, no Templo Maior de Campinas. Avenida João Jorge 256, ao lado do Viaduto Cury. E em todos os templos da Universal.
Eu vou trazer histórias agora de pai, mãe que lutou pelo seu filho, que trouxe o filho para a presença de Deus. Aquilo que o pai não conseguiu fazer pelo filho, o pai sempre quer o melhor para o filho. A mãe sempre quer o melhor para o filho. Mas, humanamente falando, eles não puderam fazer nada. Quando eles pegaram o filho e trouxeram para a presença de Deus, aí Deus pôde fazer a obra. Veja esses relatos, porque nós temos falado a semana inteira, temos usado aí essa frase, né? Mestre trouxe o meu filho. Esse é o tema do culto deste domingo. Você vai trazer o filho. Se ele não puder vir, se ela não puder vir, traga algo que o represente. Uma peça de roupa, uma fotografia, porque vamos apresentar ao pai. Da mesma maneira que o pai daquele menino que eu falei no início do programa. O pai daquele menino levou o menino até Jesus e Jesus curou o menino, libertou ele daquele espírito mudo que fazia ele ter ataques convulsivos. Talvez este não seja o problema do seu filho, ele não tem ataques convulsivos, ele não tem um demônio, um espírito maligno na vida dele, mas tem muita coisa ruim acontecendo, está sem emprego, está com problemas no relacionamento, está com um problema de saúde. Eu só sei de uma coisa, não há problema que Deus não consiga resolver. Agora, Ele não resolve nada que não esteja nas tuas mãos. Por isso que você vai trazer o seu filho, talvez não é filho, é marido, é esposa, é o pai, é a mãe, é o irmão. Você vai trazer esse seu ente querido e vai colocá-lo aqui nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a obra. Como aconteceu? Você vai ver aí esses resultados, porque não falha, não tem como falhar. Acompanhe. Meu nome é Suelaine Carvalho, eu sou mãe da Marina, ela cresceu na Universal, ela cresceu na EBI, né, e depois foi para o FTU, que antes era TFTIM, e era bem ativa, sempre participava de tudo na igreja, né, e depois de um tempo eu comecei a perceber que ela não estava mais querendo ir, e ela tinha de 11 para 12 anos, né, e aí foi quando ela se afastou, né, literalmente da igreja. Ela começou a mentir, né? Eu percebia que ela falava uma coisa e depois eu descobria que não era nada daquilo, né? E ela não fazia isso antes, né? Mas ela falava que ia para uma casa, para um lugar, e aí depois eu percebi que ela não estava, ela começou a chegar tarde em casa, ela já estava respondona, né? Me respondia, já estava bem agressiva. Então, quando eu me afastei, eu entrei de cabeça. Tudo que fosse de experiência eu queria viver. Então, assim, eu comecei a namorar, a ter relacionamentos, eu comecei a beber, eu usei de tudo, eu usei maconha, eu era uma menina totalmente vazia, né? Depois que eu me afastei, eu tinha que me preencher com meus amigos, então eu tinha que ir pra festa, eu não ia mais pra escola, então assim, a gente brigava muito também por conta disso. Eu mentia muito pra ela, eu tinha que beber todos os dias, não tinha mais vontade de estudar, eu era vazia, já não dormia mais, eu já era muito agressiva, precisava sempre de estar com amizades no meu redor, e eu buscava por ela todos os domingos, né? Minha mãe, assim, sempre lutou, nunca desistiu por tudo que ela já passou comigo, né? Teve momentos que ela teve que me mandar para morar com meu pai. Ela já sofreu muito comigo, então, assim, eu vi aquilo como que a fé poderia me salvar. Então, eu via nela a minha esperança, porque eu sabia que, no fundo, se eu voltasse para a igreja, eu teria uma saída. Porque nela eu vi uma força que, tipo assim, pode... foi muito, ela passou por muitas coisas, né? Então... Todo domingo sem cessar, né? Crendo que ela ia mudar. Ela vai ter que mudar. Porque aquela menina tão bonita, tão dócil, né? E eu via se acabando. Sabia que minha mãe estava buscando por mim. Ela sempre me ungia, me dava água do tratamento, conversava bastante comigo. Mas eu via que ela usava a fé dela. Muitas das vezes eu acordava de madrugada e ela estava lá orando, com a cara no banheiro, assim, de cara no chão, orando mesmo, lutando. Eu sentia muito a guerra dela. E aí ela viu que realmente não tinha mais saída, né? Que a única saída dela era Deus. E aí foi quando ela decidiu, né? E ela falou que queria voltar.
E aí ela se batizou. E aí depois já teve jejum, ela recebeu o Espírito Santo. Foi tudo muito rápido. Logo em seguida, eu lembro que eu cheguei em maio na igreja e eu lembro que logo em seguida já teve o jejum de Daniel, na época era agosto, e eu me entreguei. Eu abri mão de tudo, abri mão de amizades. Eu lembro que eu voltava da escola com todos eles, a gente voltava bebendo e eu comecei a voltar sozinha. Eu abri mão e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu abri mão, das bebidas, das amizades, mudei. E eu recebi o Espírito Santo. E ali eu vi que Deus estava comigo, era certeza, né? Que a partir daquele momento eu não iria mais me afastar. Deus estava comigo. Naquele momento eu me senti completa, eu me senti cheia. Aí no dia que ela recebeu o Espírito Santo foi maravilhoso, né? Porque ela veio toda feliz, né? Me contar, mãe, recebi o Espírito Santo. E ali eu abracei ela e fiquei muito feliz. E ali a gente comemorou, né? E foi muito, muito bom mesmo. Saber, né? Que ela recebeu o Espírito Santo. Meu Deus, para mim isso foi, né? Foi uma alegria, né? Foi muito satisfatório, né? Saber que a minha filha tá bem, que recebeu o Espírito Santo, né? E aí depois eu comecei a ver a mudança dela, né? Totalmente, né? E assim foi indo. Hoje, graças a Deus, eu tô com meu esposo, eu sou casada, eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus, que eu nunca tinha tido antes no mundo, né? Meus relacionamentos tudo destruído. Hoje eu sou casada. Eu agradeço muito a minha mãe por nunca ter desistido de mim, porque teve várias situações que parecia que era o fim mesmo. E mesmo assim, ela nunca desistiu de mim, sempre continuou buscando por mim. E através da fé dela, eu vejo que eu só voltei por conta da fé dela. Porque senão eu não seria o que seria de mim. Eu sabia que tinha alguém lutando por mim e eu agradeço muito a minha mãe. E você que tem um familiar, né, um caso igual ao meu, né, uma filha passando por esse problema, com algo, com vício, ou um filho até, não desista. Continue na sua fé. Mesmo que pareça que não está acontecendo nada. Mas Deus, Ele age na fé. Cada detalhe que você faz, uma unção, uma oração, ali Deus, Ele tem agido, né? E com certeza Deus ele vai fazer a transformação. Só faça a sua parte. Use a sua fé. Não desista. Meu nome é Rosemary, sou a mãe do Samuel. O Samuel cresceu na Igreja Universal, né? Então o Samuel era assim, ele era um menino muito bom, um menino tranquilo, sabe? Sempre estava junto, família, muito família também, o Samuel. Mas assim, de repente o Samuel, quando chegou na adolescência, começou a mudar, né? Aí começou a ter uns comportamentos diferentes, né? Aí eu comecei a perceber a diferença, né, dele. Até então que um dia eu descobri que o Samuel estava usando drogas, né? Quando eu comecei a andar com esses meninos, me envolver com essas pessoas erradas, eu me senti o cara, né? Eu achava que eu era o garanhão, né? Então, eu via, né, que minha família, eu estava me afastando deles, né? Mas eu não queria saber, né? Eu não queria saber se minha mãe estava alegre, estava feliz. Eu pensava isso, eu só pensava em curtir, em as pessoas têm que olhar para mim, né? E que minha família ficasse de lado, né? E era dessa forma. Conforme eu conversava, ele não queria mais me ouvir. Então eu percebi, estava muito estranho, porque eu falava com ele, antes ele me ouvia, aí depois ele já virava as costas. Eu chamava ele para ir para a igreja, ele já não queria mais, arrumava desculpa. Aí quando eu ia procurar ele já não estava em casa, né? Então eu sempre insistia, né, dele ir para a igreja, voltar, né, o que ele fazia antes. Mas aí ele se afastou, né? Mas eu continuei. Aí foi quando eu continuei a perseverar, né, a minha fé, e comecei a lutar mais e mais, né, por ele. Fazia votos, né, fazia tudo que o pastor e os bispos falavam, eu estava ali fazendo por ele, né, oração, perseverando, né. Aí eu chegava a roubar minha mãe, né, por conta dos vícios. Eu lembro que eu chegava em casa, eu sabia os dias que ela recebia o salário dela, então ali eu tinha que pegar um dinheiro para me sustentar o vício. Foi onde eu fui me aprofundando mais e mais, né, até o momento que eu tive um início de overdose, né, um começo de overdose, um ataque cardíaco, né, e aonde ali eu vi minha morte, né, eu vi que
que eu bati de cara com a morte mesmo e era a última chance que eu tinha ali. Ou eu continuava naquela vida, ou eu tomava uma atitude diferente de mudar de vida, né, e seguir Jesus. Aonde eu vi, de fato, que foi a mão de Deus, né, me livrando, através das orações da minha mãe. Foi uma decisão. No mesmo dia, eu saí do hospital, né, e não quis saber mais dos amigos, né, vinha amigos falar comigo, até se preocuparam, né, eu falava, não, aconteceu isso, mas já estou bem, já tô legal, e aí eu fui abandonando aos poucos, né, as amizades acabou de uma vez. E assim, minha mãe fez a parte dela, né, então ao decorrer das reuniões, eu vi que eu tinha que fazer também a minha parte, né, foi onde eu comecei a usar a minha fé. Né, eu ouvia o que era falado e aí eu comecei a agir, eu comecei a praticar essa fé que era falada, né? Passei a buscar o Espírito Santo, né? E aí foi onde eu ouvi falar dele e eu ouvia falar que era a maior importância da minha vida, né? Que era o maior tesouro. Então, naquele momento, de fato, né? Eu não senti nada, mas eu recebi uma certeza dentro de mim, que a presença de Deus era comigo. Que na onde eu fosse, não importa o que aconteceria, Deus ele estava comigo. Ele chegou todo feliz em casa, querendo falar de Jesus para todo mundo. Ele falou, mãe, eu recebi o Espírito Santo, sou outra pessoa. Aí a gente já viu no olhar dele, né? Assim que ele chegou, a gente já viu a diferença, né? A mudança, a transformação dele, né? Aí a gente também ficou muito feliz, né? Hoje ele, um homem de Deus, casou, coisa que eu não esperava, o Samuel casado, responsável, porque ele também não era responsável, hoje, né, tem o seu próprio negócio, então, quer dizer, é totalmente diferente, transformado, mudou tudo, né, mudou tudo. Para a mãe que tá me vendo agora, nesse momento, o que eu tenho que falar é, nunca desista, luta, persevera, porque assim, eu nunca pensei que eu ia passar esse momento tão difícil, né? Mas assim, eu não desisti, eu fui em frente, eu lutei por ele, né? Não aceitei o meu filho nas drogas, nesse mundo, não aceitei. Então não desiste, você que é mãe, que tem os seus filhos nas drogas, está passando por o mesmo problema que eu passei, nunca desiste, vai, lute pelo seu filho, né? Haja fé, é isso que eu tenho para falar para vocês. Nós temos ensinado as pessoas aqui a semear na palavra. Você lembra da passagem de Pedro que tinha trabalhado a noite inteira, não pegou nada? Jesus apareceu no momento que ele mais precisava. Esse momento agora que você está acompanhando o programa, é o momento que você mais precisa. Amigos se afastaram, seu marido saiu de casa, a sua esposa te abandonou, não tem ninguém com quem você pode contar. É nessa hora que Jesus aparece. Jesus apareceu para Pedro e deu uma direção, e disse para Pedro, lança a rede do lado direito do barco. Jesus deu a direção certa para Pedro, e ele creu naquela palavra. Ele disse, olha, eu fiz muita coisa, já trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E é esta mesma palavra que eu estou usando, a palavra que Jesus deixou para Pedro, eu estou usando ela aqui no programa para mostrar para você o caminho. Jesus mandou Pedro lançar a rede do lado direito do barco. Eu estou te orientando a vir nesse lugar de milagres, nesse mar de gente aí, ó. Você vai se unir à multidão e vai vir buscar o que você quer de Deus. E Ele vai tirar a angústia, Ele vai tirar a depressão. Só não vale você dar desculpa, só não vale você ficar distante. Porque distante da luz, o que você tem? Trevas. E nas trevas, lá em Salmo 91, fala que a praga se propaga, se multiplica nas trevas. Você não pode ficar longe de Deus. Longe de Deus não dá. Eu não estou falando de religião, não. Não estou falando de denominação, não. Estou falando de Deus, comunhão com Deus, obedecer a palavra, seguir a direção, porque aqui a direção de Deus vai ser passada e as coisas vão mudar. Deixa eu trazer a história da Flávia, porque ela trabalhou a vida toda e nunca conseguiu nada, mas uma palavra que ela ouviu, ela seguiu a direção. Hoje ela prospera, hoje ela está vencendo, ela aprendeu a semear no reino de Deus.
Se você semeia no seu trabalho, se você semeia na sua casa, aonde quer que você semear, em qualquer parte do mundo, corre-se o risco de você não colher o que você plantou. Mas se você semear na palavra, se você obedecer o que Deus traz como direção, como que vai dar errado? Deus falha? Deus mente? Claro que não. Olha só a história da Flávia. Eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado. Daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Meu nome é Flávia, sou corretora de imóveis. Eu tentava crescer e ter dinheiro aprendendo com o que as pessoas me ensinavam, né? Só que daí trabalhava de segunda a sexta-feira e pegava vale no meio do mês, pagamento, vale de transporte, aquelas coisas todas. Só que mesmo assim ainda não dava, não supria a necessidade da família. Então eu trabalhava o mês todo, pegava trem 5h30 da manhã, o trem lotado. Daí eu passava o dia todo, voltava às 5h30 da tarde com o trem lotado, chuva, cansada, para chegar no final do mês ainda não ter nem como pagar as contas. Porque tinha mês que nem a conta da água eu conseguia pagar, porque o dinheiro era mais para comer. Para poder colocar um dinheirinho a mais, acabava que fazia uma faxina para acrescentar, né, uma rendinha. Comecei a fazer um bico no bar de um amigo meu, no balcão. Ele me pagava R$30 por dia só. Eu trabalhava o dia inteiro, lavava o banheiro e ficava o dia inteiro para ganhar R$30. Então, tudo que eu tentei com os meus braços para poder crescer, comecei também a vender perfume, de tipo sacoleira que eles falam. Pegava, enchia a sacola de perfume e roupa e ia vendendo para as minhas amigas. Também não deu nada certo, porque se vende muito fiado, sacoleira vende muito fiado, não recebe. Então arruma mais inimizade do que dinheiro, na verdade, sacoleiro. Eu morava num prédio de prefeitura onde todos usavam água em comum. Então se um não pagava, o vizinho tinha que pagar por mim. Então eu não estava conseguindo pagar água, luz, nada. E os vizinhos se juntaram e foram tudo na minha porta. Me xingar, me chamar de nomes feios, que eu tinha que pagar aquela água. Então eles me humilharam bastante. Então aquilo me deu uma revolta muito grande. E uma segunda ocasião foi quando a minha mãe falou assim: Flávia, se você vai sair agora e só tem a comida do almoço para as crianças, na panela. Então não tem mais nem para fazer o jantar. Então isso me deu uma revolta. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? De não ter o que dar para meus filhos. Vai passar a vida, a idade vai chegar e eu não vou conquistar nada, nem ao menos para comer. Então foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Através de uma amiga minha, ela sempre insistindo, ela sempre ia na minha casa atrás de mim e eu falava, dava desculpa para ela que eu não queria ir, que não queria, até me escondia dela às vezes. Mas chegou um dia que o sofrimento foi demais, que eu falei assim, não tem para onde ir mesmo, não tenho mais para onde correr, não tenho ninguém para quem pedir favor. E comecei a ouvir de novo a palavra de Deus sobre o dízimo, a fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, e não eu, a Flávia, em primeiro lugar. Porque eu estava correndo atrás de coisas para mim. Eu queria comer, vestir, pagar minhas contas, viajar, comer bem. Eu queria, a Flávia queria, os filhos da Flávia queriam. Então eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então eu aprendi que tudo que eu conquistasse, a partir daquele momento, se eu colocasse Deus em primeiro lugar, Deus ia me honrar. Então Deus começou a me honrar. Quando Ele viu que eu comecei a crer nele e praticar, não só de boca, porque daí eu comecei a colocar tudo que eu estava falando para Deus, eu comecei a praticar. Daí Deus começou a abrir portas e colocar oportunidades para mim. Então a primeira coisa que Deus fez quando viu que eu estava aberta a aprender tudo de novo e a caminhar com Ele, Ele me deu uma direção de uma profissão, que foi a que eu vivo hoje, que é corretora de imóveis. Daí Deus, Ele me ensinou, me ensina até hoje, né, me dá a direção e comecei a conquistar. Conquistei minha casa, carros, imóveis em geral, terrenos, imóveis na praia, várias coisas que nem sonho, nem se eu sonhasse assim, quero tal coisa, eu ia sonhar que Deus ia me dar tanta coisa. Porque eu nunca pedi. E nisso eu conquistei, mas através da minha fidelidade. Porque Deus viu que tudo que eu faço para o Senhor Jesus, colocando Ele em primeiro lugar, eu faço de todo o meu amor. Não é por obrigação,
Não é porque nenhum pastor, ninguém pede, é porque eu amo o Senhor Jesus. Então ele sempre vai estar em primeiro e eu em segundo, com certeza. Na vida, quem não deseja ser o primeiro no que faz? Aliás, isso já é visto no ser humano desde pequeno. Ninguém quer ser o último. Numa simples brincadeira de criança ou numa disputada concorrência, o objetivo é o mesmo: ser o número 1, assumir a ponta, chegar ao topo do pódio. O que se aprende é: seja o primeiro. Mas e se eu te disser que o segredo para vencer é justamente não ser o primeiro? Pode parecer loucura, mas no reino de Deus, o que é honrado e coroado é o que assume o segundo lugar. O que se coloca nesta posição está declarando Deus como o primeiro em sua vida, que certamente devolverá o que se oferece a Ele. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. São inúmeras as promessas para quem se faz segundo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus reserva aos que o priorizam não se limita apenas a coisas deste mundo. Ele nos honra com sua maior riqueza, o Espírito Santo. Tudo isso é dado exclusivamente aos segundos, a quem Deus faz os primeiros. Vamos orar? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu sei que há pessoas agora que estão muito tristes, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão chorando, que estão sofrendo, que querem uma mudança de vida e não conseguem, que precisam sair desta situação, mas cada dia que passa a coisa piora, cada dia que passa as coisas têm apertado mais para ela, mas que o Senhor venha agir poderosamente, meu Pai. Que neste momento o Teu poder venha se manifestar, que neste momento o Senhor venha trazer a libertação para esta pessoa, tirar a tristeza, tirar a angústia, tirar a dor, como nós falamos, que o Senhor iria agir neste momento de oração. Agora é contigo, meu Pai. Toca nesta criatura que vem sofrendo já há muito tempo e dá forças para ela, para que ela esteja conosco na concentração. Quando ela colocar os pés aqui, que ela veja acontecer tudo novo, que tudo seja diferente na vida dela. Consagra esta água, coloca teu poder nesta água e ao beber dela, que todos nós tenhamos força, paz, saúde e vida. E você que crê, diga amém. Beba da água. Olha, que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco, 9h30 da manhã, eu te espero. Olha, onde você estiver acompanhando o programa agora, você vai dar um jeito de chegar aqui. Colocando Deus na frente, no primeiro dia da semana, tudo vai ser diferente. Traga teu filho, teu marido, vamos cuidar dele. Você pode ter certeza que Deus vai agir. Aquilo que ninguém pôde fazer, Deus vai fazer. De hoje, não passa. Hoje é o dia do seu milagre, da mudança dessa situação que você está vivendo. Avenida João Jorge, 256, próximo ao Viaduto Cury. Eu espero por você. Até logo mais. Descubra os segredos e mistérios da alma. O mais novo lançamento de Edir Macedo. Uma leitura que vai abrir a sua mente sobre temas relacionados à dor da alma e explica com clareza, à luz da palavra de Deus, o porquê de pessoas não encontrarem paz interior e razão para viver. Segredos e Mistérios da Alma. Uma obra com revelações surpreendentes. Adquira pelo site arcacenter.com e garanta frete grátis para todo o Brasil.